Desde o momento em que nascemos, começamos a ser moldadas pelas nossas experiências, pelas relações que cultivamos, pelos ambientes em que crescemos. E muitas vezes essas influências elas são sutis, silenciosas. E nós só damos conta do impacto em que elas têm quando nós já estamos adultas, quando nós estamos enfrentando situações de desafio que parecem nos puxar para padrões antigos e muitas vezes dolorosos. A infância é um período em que as nossas mentes e os nossos corações estão abertos e nós absorvemos tudo o que acontece ao nosso redor. É uma fase de aprendizado intenso, onde nós formamos as nossas primeiras crenças sobre quem nós somos, sobre como o mundo nos recebe. E essas crenças e experiências, elas, por mais distantes que pareçam, elas ecoam e continuam ecoando na nossa vida adulta, influenciando as nossas escolhas, as nossas emoções e até mesmo a nossa prática terapêutica. Para isso, é essencial que nós possamos compreender como essas experiências moldam quem nós somos hoje. E quando nós fazemos isso, não só nos libertamos de padrões limitantes, mas também vamos nos equipando com as ferramentas necessárias para ajudar as nossas clientes a fazerem o mesmo nas suas jornadas de cura. Então, nós vamos explorar como essas experiências da infância afetam nossa vida adulta e como nós podemos transformar essas influências numa fonte de força e sabedoria. Essa é a segunda live de esquenta do curso de formação em constelação familiar sistêmica que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. E eu não dou esse curso sozinha, eu dou esse curso com a minha querida amiga, minha querida parceira de trabalho, Liliane Matages, que hoje está aqui conosco e vai participar dessa live. Então, eu quero receber vocês aqui, falar um oi para quem está chegando, a Marcele, e vou chamar a Lili para que ela possa entrar na live com a gente, conversar sobre esse assunto. Lili, vamos ver se ela chega, eu já liberei aqui a sua entrada. Chegando, seja bem-vinda, Lili, prazer enorme estar aqui com você. Tudo bom, Sandra? Tudo jóia. Então, quer falar a respeito de como é que vai ser esse curso para as pessoas? Claro, é um curso voltado para as terapeutas, né? E é um curso onde a gente vai abordar muitas questões, né? Porque ele é um curso onde é um processo de constante formação, onde as pessoas podem expandir as suas habilidades, integrando a constelação sistêmica, para oferecer abordagens mais profundas e transformadoras aos seus clientes, elevando a sua prática, um novo patamar de experiência e de excelência, buscar resolver as questões emocionais e familiares, porque todas essas questões, elas impactam muito na nossa vida. E é uma prática terapeuta onde vai ajudar os seus clientes a fazer o mesmo, com a segurança de quem já percorreu esse caminho de transformação. Então, ele também ajuda a enfrentar os desafios nas relações familiares, deseja compreender todas aquelas questões que a gente acaba repetindo, né, que são os padrões repetitivos, vai fortalecer as suas relações, mantendo mais equilíbrio, mais bem-estar. Então, se você sente que carrega esses padrões familiares que impactam a sua vida, você está pronta para romper esse ciclo, transformando essa prática, toda essa sua prática uma jornada bem pessoal, com confiança, clareza, e você vai estar pronta para guiar os seus clientes também nesse processo de transformação. Também ajuda a destacar no mercado de trabalho terapêutico e vai estar sempre alinhado com as suas necessidades mais profundas de cura e crescimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas experiências, né, que ocorrem na infância e como essas experiências acabam moldando a nossa vida adulta. Sandra, você está me vendo? Sim, tá tudo normal aqui. Ai, tá, porque aqui tá, eu não vejo você, mas tá tudo certo. Você está me vendo, tá tudo certo. Então vamos lá, né? Então tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho da infância, né? Que a infância é o terreno onde as sementes das nossas crenças, medos, desejos e padrões emocionais estão plantados. Então, as relações que nós temos com os nossos pais, os cuidadores, as outras figuras importantes, assim como as experiências que a gente vive
né? Tudo isso forma a nossa base e constrói um pouquinho a nossa visão do mundo e como nós vemos a nós mesmos. Essas primeiras experiências, elas podem ser de amor e segurança, mas também ela pode envolver rejeição, abandono, muita crítica e negligência. E cada interação, cada palavra, cada gesto deixa uma marca em nossa psique que carregamos conosco ao longo da nossa vida. Então, aqui, antes da gente aprofundar um pouquinho mais sobre outros temas, eu gostaria de falar para vocês como que essas experiências, elas acabam moldando a nossa vida adulta, né? Então, por exemplo, a rejeição e o abandono são dores muito profundas, né? E eu acho que é uma das feridas que a criança, ela pode carregar e que impacta de uma forma muito traumática na vida dela, né? Isso pode ocorrer de forma direta ou indireta, como em casos de negligência ou separação dos pais, ou de forma mais sutil, como em situações onde a criança sente que as suas emoções ou as suas necessidades não foram validadas ou atendidas. Então, tudo isso gera o quê? Uma consequência na vida adulta. Então, pode ser aquelas adultas que carregam essa ferida e elas tendem a ter dificuldade em confiar nas pessoas e estabelecer relações saudáveis, né? Elas podem desenvolver um medo muito profundo de serem abandonadas, levando a comportamentos como apego excessivo, ou ao contrário, né? Ela pode ter uma tendência a afastar as pessoas para evitar o risco de sofrer novamente. Então, no contexto terapêutico, isso pode se manifestar como uma dificuldade em estabelecer limites com as suas clientes, medo de ser rejeitadas pelas clientes, ou até mesmo uma tendência de querer agradar a todos. Então, tudo isso vai impactar muito no seu processo como terapeuta. Então, uma outra questão também, que é uma dor que a pessoa pode carregar na sua infância, é a crítica e a desvalorização. Então, o que pode acarretar isso? Ela pode crescer em um ambiente onde a crítica é constante, onde as realizações são sempre desvalorizadas, pode levar a uma sensação de inadequação e de nunca ser boa o suficiente. Essa dor é amplificada quando a criança sente que, independentemente do que ela faça, ela nunca vai alcançar o amor ou a aceitação que busca. Então, isso também tem uma consequência na vida adulta. Pode ser aquelas adultas que viveram essas experiências e elas podem carregar consigo uma autoestima frágil, sempre duvidando das suas capacidades. Elas também podem ter uma necessidade constante de aprovação externa, que pode levá-las a uma busca de reconhecimento de forma compulsiva ou evitar desafios por medo de falhar. Então, no campo terapêutico, essa dor pode se manifestar como uma insegurança constante, uma necessidade de validação das clientes, ou uma dificuldade em se posicionar como autoridade em sua área de atuação. Uma outra dorzinha também que pode acontecer é o medo, né? O medo do fracasso. Então, se a gente tem uma infância onde o fracasso é punido severamente, onde a criança é constantemente comparada a outras, pode gerar um medo profundo de falhar. E aí isso cria uma pressão interna intensa para sempre ser perfeita e evitar qualquer situação que possa levar ao erro. Então, aquela constante busca pela perfeição, né? E aí, o que pode acontecer? Se eu busco sempre ser perfeccionista, o que pode acontecer comigo? Pode ser que o perfeccionismo me gere o quê? Uma paralisação, uma autossabotagem, uma procrastinação, né? Então, a pessoa ela pode evitar novas oportunidades, novos desafios, preferindo se manter numa zona de conforto, mesmo que isso signifique sacrificar o seu crescimento pessoal ou profissional. Então, como terapeutas, essa dor pode impedir que elas se arrisquem a explorar novas técnicas ou abordagem, ou até mesmo que assumam uma postura mais ousada em suas práticas, com medo de serem julgadas ou não serem bem-sucedidas. E, por fim, a gente pode falar também de uma outra dor, que vem do abuso e da violência. Então, as experiências de abuso ou violência na infância, elas também deixam cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. E essas experiências, elas não apenas destroem a sensação de segurança da criança, mas também elas distorcem a sua visão do mundo e sobre si mesmo. E aí, lógico que tem uma consequência também, né?
Então, são adultas que carregam essa dor, essas adultas podem ter uma necessidade de lutar contra sentimentos crônicos de medo, vergonha, ou até ódio por si mesmas. Elas podem se sentir desconectadas das suas emoções, ou viver em um estado constante de alerta, sempre esperando que algo ruim aconteça. Então, na prática terapeuta, essa dor pode se manifestar como uma dificuldade em lidar com as emoções fortes das clientes, ou até mesmo uma tendência a evitar trabalhar com temas que toquem suas próprias feridas. Ela vai fazer o quê? Vai comprometer a eficácia do processo. Então, quando nós falamos sobre as dores da infância, é importante entender que elas não acontecem isoladamente. E aí, Verdade, né, Lili? né, quer dar sequência? Você quer falar um pouquinho sobre essas dores, sobre os traumas que acontecem? Quero falar assim, né, que muitas vezes esses traumas e esses comportamentos que a gente carrega da infância, eles estão ligados mesmo a esse padrão intergeracional, né, que foi transmitido através das gerações. E esses padrões, eles não são necessariamente conscientes. Na maioria das vezes, eles estão enraizados lá no nosso inconsciente e nas dinâmicas familiares. Então, como a Lili já trouxe aí alguns exemplos, uma pessoa que sofre com esse abandono emocional, esse abandono pode ter começado numa uma experiência que não foi necessariamente com ela. Ela pode ter sofrido isso na infância dela, mas pode ser que os pais tenham sofrido isso, os avós viveram isso, e ela carrega no DNA dela essa memória ancestral. Então, de repente, se a avó foi criada num ambiente onde não tinha carinho, não tinha afeto, e isso foi transmitido por muitas gerações, né? Então foi transmitido para o pai e para a mãe, provavelmente esse pai e essa mãe vai reproduzir essa dinâmica para os filhos. A gente vê muito isso, né? Falo muito disso, por exemplo, nos cursos de massagens, porque as pessoas que não foram tocadas, que não tiveram esse hábito, não foram abraçadas, beijadas, não tinham esse hábito de carinho, elas vão passando isso para as próximas gerações. E daí a gente cria pessoas que não têm, que têm uma resistência ao toque. E está relacionado a esse padrão de abandono emocional, muitas vezes, que vai perpetuando de uma geração para outra. E esses padrões, o que eles fazem? Eles criam um ciclo vicioso, onde esses traumas, se não forem resolvidos, e essas crenças limitantes que não forem ressignificadas, elas vão influenciar gerações e gerações de uma forma sutil, silenciosa, mas profundamente devastadora. Então, se uma terapeuta carrega consigo esse medo de abandono, que pode ser inconsciente, ela vai atrair clientes que vão espelhar esse medo. Por quê? Porque ela precisa olhar para isso. E daí isso vai ficando cada vez mais evidente dentro da prática terapêutica. Por isso que é importante reconhecer os padrões intergeracionais. Por isso que é necessário você dar um passo para quebrar esses ciclos, onde você vai criar uma nova narrativa, você ressignifica aquilo que você viveu. Porque quando a gente se torna mais consciente desse legado invisível que a gente recebe, a gente pode, de forma consciente, interromper esses ciclos, né, repetitivos, esses padrões de comportamento, e nós temos a possibilidade de reescrever uma nova história para nós e para as futuras gerações. Por isso que esse processo de cura, ele não liberta somente a nós, ele liberta a nós, ao nosso sistema, e a gente tem a capacidade de oferecer às nossas clientes uma possibilidade de mudança para que elas façam o mesmo, para que elas possam mudar a vida delas. Então, esse aspecto, essa possibilidade, né, de você ressignificar a sua vida e, de alguma maneira, ter essas ferramentas para ressignificar a vida das suas clientes, isso é fantástico, porque nós carregamos muitas coisas dentro de nós, inclusive as memórias corporais que eu estava dizendo, porque são aquelas memórias onde, de alguma maneira, algo inconsciente pode ter acontecido, pode ter um trauma, uma experiência que foi dolorosa, mas o nosso corpo, ele retém essa memória, isso está viva no nosso corpo. E quando esse trauma acontece, principalmente na infância, isso fica armazenado no nosso sistema nervoso, nos tecidos do nosso corpo. E ele pode se manifestar de muitas maneiras. E às vezes a gente não consegue entender de forma racional o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou voltar nesse medo de abandono, né? Um medo extremo que uma criança viveu. Isso pode trazer uma tensão muscular crônica,
dores inexplicáveis e até mesmo doenças psicossomáticas na vida adulta. E esses sintomas físicos são a forma do corpo expressar esse trauma que não foi processado, esse trauma que não foi liberado. Então, o corpo carrega essa lembrança, entre aspas, daquele momento doloroso, mesmo que a mente não consiga lembrar disso. Então, a nossa memória corporal, ela também manifesta esses padrões repetitivos de comportamento. E é provável que você, às vezes, perceba que reage de uma maneira desproporcional a uma situação, como se você estivesse revivendo uma memória antiga. A gente vê muito isso, né, dentro dos relacionamentos afetivos, uma pessoa que foi traída, passou por alguma questão, ela, às vezes, vai ter uma atitude agressiva ou uma atitude de controle, uma atitude ciumenta, por conta de algo que ela viveu anteriormente. Então, essas reações automáticas do nosso corpo é o corpo tentando se proteger de um perigo, vamos colocar assim, né, um perigo entre aspas, que ele lembra, mas que às vezes ele não sabe exatamente onde foi que isso aconteceu. E na prática terapêutica, quando você tem essa compreensão, você tem essa compreensão mesmo, né, dessa memória corporal, você consegue trabalhar com os seus clientes para que ela possa ressignificar todas essas questões. Porque o corpo ele vai trazer as informações. E a constelação ela também ajuda nesse processo, né? Porque ela vai trazer essa possibilidade de você ressignificar essas questões mais profundas. Faz sentido isso, Vitor? Marcele está Sim. assistindo, quem mais está assistindo, podem comentar aqui. A Marcele falou que é tipo um déjà vu. É isso, Marcele. A pessoa, às vezes, ela tem um déjà vu mesmo, né? No sentido de lembrar de alguma coisa, mas ela não sabe se foi com ela ou não. Mas, às vezes, ela só reage emocionalmente de forma, assim, muito explosiva, muito intensa para aquilo que está acontecendo ali, que não condiz, sabe, com o momento exato, mas ela tem uma reação muito explosiva que está relacionado a algo que aconteceu lá atrás. Te interrompi. Não, mas é isso mesmo, né? Tudo fica registrado, tudo. Seja no corpo, seja na alma, sempre vai ficar registrado. Nós somos um arquivo vivo, né? A Marcela está dizendo que faz sentido, mas é exatamente isso, faz muito sentido. Uhum. Vamos lá, Lili. Pode continuar. Não, então, assim, além desses traumas, né, e das memórias corporais, também, muitas de nós carregamos aquilo que a gente chama de contrato, né? Que são contratos que nunca foram verbalizados, né, mas que influenciam profundamente nas nossas vidas. E esses contratos são papéis herdados ou lealdades invisíveis que assumimos em nossas famílias, muitas vezes sem perceber. Eles podem ser vistos como promessas silenciosas que nós fazemos aos nossos pais, aos nossos avós e até mesmo aos nossos antepassados, para manter aquela coesão familiar ou honrar seu sofrimento. Claro que isso é totalmente de forma inconsciente, tá? A gente não percebe que a gente está reproduzindo esse padrão, esse contrato, esse acordo, né? Essa promessa, esse segredo velado. Então, por exemplo, né, uma pessoa ela pode assumir o papel de pacificadora dentro da família. Ela vai estar sempre mediando os conflitos, tentando manter a paz a qualquer custo. Então, talvez essa pessoa também, ou uma outra pessoa dentro do sistema, pode assumir o papel de cuidadora. Ela se sente responsável pelo bem-estar emocional de todos ao seu redor. Então, esses papéis que são assumidos por amor ou lealdade, ele pode se transformar em fardos bem pesados. Então, ele vai acabar limitando a nossa liberdade de viver e também até mesmo de darmos um rumo, um destino para a nossa vida. Então, são essas lealdades invisíveis e elas funcionam de maneira bem semelhante como é que eu posso dizer? Elas são bem semelhantes, às vezes, àquilo que os nossos antepassados viveram, né? Só que a gente guarda isso dentro da memória, mais uma vez, né? Pode ser um registro corporal, pode ser uma memória, e um trauma, ou um padrão, de forma totalmente inconsciente, tá? Então, se nós começamos a fazer diferente do nosso ancestral, diferente do nosso familiar, a gente pode sentir o quê? Nós podemos sentir culpadas por
estar nos fazendo diferente, e isso pode, mesmo nos causando um sofrimento, pode nos fazer manter esse padrão. Então, é um padrão totalmente inconsciente, mas sim, podemos romper esse padrão, né? E mesmo que rompendo esse padrão, traga um desconforto, porque é isso que vai acontecer com a gente. Quando a gente começa a romper padrões, a gente vai achar que nós estamos traindo a nossa família ou desonrando um legado, tá? Só que reconhecer e libertar-se desses papéis herdados e essas lealdades invisíveis é um processo de cura. Então, quando realizamos, não apenas nos libertamos das expectativas e limitações que não nos pertencem, mas também abrimos espaço para viver uma vida mais autêntica e alinhada com o que realmente nós somos. Então, tudo isso na prática terapêutica é fazer o quê? É entender esses conceitos e nos permite, né, ajudar as nossas clientes a identificar e romper esses contratos não ditados. Só que lembra sempre, toda cura começa com a gente. Então, primeiro nós nos curamos como terapeutas para podermos ajudar os nossos clientes. Então, isso faz com que eles também vivam uma vida mais plena e livre. Então, tudo é um processo e tudo sim tem solução. Por isso que as marcas da infância, né, Lili, elas não moldam só a nossa identidade, né, mas elas afetam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E quando a gente não reconhece tudo isso que aconteceu, essas dores elas se manifestam em diversas formas. Então, elas afetam os nossos relacionamentos, elas afetam a nossa autoestima, elas afetam a nossa capacidade de tomar decisões de uma maneira mais autônoma, mais empoderada. E daí a gente pode dizer que a nossa autoimagem, a nossa identidade, elas ficam comprometidas. Por quê? Porque se a criança formou lá na infância, né, uma crença de que eu não sou amada, eu não sou boa o suficiente, isso vai se transformar no quê? Naquela autocrítica severa que nós falamos no início. E daí ela vai ser incapaz de celebrar as conquistas. Isso vai levar ao quê? A uma vida que é marcada por insegurança, por uma busca constante de validação externa. Então, perceba o quanto a nossa infância realmente impacta na nossa vida adulta. E daí, a gente falou dos relacionamentos. Os relacionamentos codependentes é uma outra coisa que está relacionado à dor da infância. Por quê? Porque quando a gente repete esses padrões disfuncionais, isso espelha o que nós vivenciamos como criança. Ou seja, ela se sacrifica pelo outro na esperança de receber o amor e a aceitação que foram negados na infância. Então, se ela não foi vista, ela não foi amada na infância pelos pais ou pelos cuidadores, isso vai gerar na vida dela dinâmicas que vão afetar a vida pessoal. Mas não só a vida pessoal, mas também vão afetar a vida profissional e outras áreas dela, porque ela vai ficar nessa necessidade de ser codependente, de depender do outro, de ter essa validação do outro. E isso, gente, afeta profundamente a eficácia não só dela como terapeuta, mas afeta essa autoestima, autoconfiança de uma forma muito, muito profunda, porque ela não confia em si mesma. É isso, Lili? É verdade. E é isso que interfere no nosso trabalho como terapeuta, né? Então, muito importante a gente estar sempre olhando para as nossas dores, para aquilo que nós carregamos, principalmente as questões da infância, né? Porque elas vão permear o tempo todo nas nossas vidas, vão reverberar. Só que a gente sabe que essas feridas, que são profundas, elas podem ser curadas, né? E o processo de cura dessas marcas da infância, ela vai exigir uma abordagem facetada, né? Então, o que significa isso? É incluir o corpo, a mente e o espírito, né? Para que a gente possa realmente transformar essas dores, reconfigurar essas crenças e fazer com que aquilo que nós carregamos como dor seja o quê? Um recurso, porque toda dor tem um recurso. E toda dor pode ser transformada num recurso. E às vezes é necessário que a gente olhe para essas dores, passe por ela de uma forma onde nós vamos ressignificá-la, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com o outro de uma forma extremamente positiva, né? Então, por exemplo, quando uma crença limitante surgir, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, vamos substituir por uma, nos empodere, né? Eu sou capaz e tenho valor.
Então, repetindo isso diariamente, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar ressignificando a sua mente. Lembra sempre que nós podemos fazer novas sinapses o tempo todo. O nosso cérebro é como se fosse um grande terreno, onde a gente vai abrindo caminhos, né? E todo dia a gente pode abrir caminhos. Todo dia a gente pode formar uma nova sinapse. Só que para isso a gente tem disponibilidade para isso. E às vezes, repetir essas frases, parece assim, nossa, mas eu só vou repetir. Gente, a palavra tem poder. A palavra aliada com o sentimento tem mais poder ainda, né? E às vezes a gente pode alinhar a palavra com o sentimento com a ação. Então, por exemplo, o ritual simbólico, né? O ritual simbólico, ele pode ajudar a, a fazer com que esses contratos inconscientes, essas lealdades invisíveis sejam ressignificadas, né? E tem várias coisas que vocês podem utilizar como ritual, né? Quer falar um pouquinho sobre esses rituais simbólicos que a gente pode utilizar? Quero, claro. E daí você pode, por exemplo, escrever uma carta para os seus antepassados, né? Reconhecendo os desafios que eles passaram, as lições que eles deixaram, mesmo que você não tenha conhecido esses antepassados. Porque, vamos numa continha muito rápida, né? Para você estar aqui agora, nesse exato momento com a gente, você precisou de um pai e de uma mãe, de 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós. E a gente está falando aqui de uma linhagem direta. Mas quantas pessoas existiram antes de todos esses que eu acabei de citar? Porque a sua família, os seus antepassados, eles não começaram há 5 gerações atrás. Tem muita história antes disso. Então, nós sabemos que tem muita guerra, tem muita fome, muita dor que muitas pessoas do sistema passaram. Mas não só as dores, também tem muita coisa boa. Mas quando a gente olha para esses antepassados, quando a gente reconhece os desafios que eles vivenciaram, quando nós agradecemos pelas lições que eles deixaram, você se libera para criar a sua própria história, porque você deixa com eles o que é deles. E você pode, ao final, queimar essa carta num ritual de liberação, para que os padrões antigos se dissipem, porque daí você abre espaço para as coisas novas. Então, esse processo de cura, de ressignificação, como nós falamos, dentro da abordagem holística, da abordagem integrativa, nós dizemos, né, não é só uma coisa. Por quê? Porque nós temos vários corpos. Então, tem o físico, tem o emocional, tem o mental, tem o energético, tem o espiritual. E essa cura, ela precisa envolver todos esses corpos. Então, a gente precisa também fazer práticas de liberação que envolvam a questão física. Então, a gente pode trabalhar dentro do processo do corpo, como eu disse anteriormente, né, a gente tem essas memórias armazenadas de forma corporal, você pode trabalhar com a massagem, com uma dança terapêutica, com práticas de exercício, onde você vai integrar o corpo e a mente para poder fazer essa liberação. Você também pode trazer exercícios, né? Andar descalça na grama, praticar alguma meditação ou atenção plena para você poder ir se liberando dessas coisas. E é claro que em meio às adversidades e aos traumas, quando você se conecta de novo com o seu propósito, isso pode ser uma fonte muito poderosa de cura. Por quê? Quando você se lembra pelo motivo pelo qual você decidiu ser terapeuta, isso alimenta na sua jornada de autodescoberta e alimenta a sua jornada de cura também. Então, você pode trazer essas práticas de meditação, de reflexão e usar as técnicas que você já conhece para se beneficiar. Porque quando você se beneficia, você beneficia a sua cliente. Porque você mostra, você vai colocar em prática aquilo que você realmente é. Quando você fala para a cliente que ela pode fazer aquilo, isso traz mais segurança, traz certeza, porque você já fez. Então, o nosso exemplo, mesmo que a pessoa não veja a gente fazendo, o nosso exemplo, ele ressoa no nosso corpo, nas nossas camadas. Então, quando a gente consegue fazer essa transformação, essa ressignificação, nós vamos transformando essas dores. E é muito importante dizer que transformar essas dores, né, do passado não é apagar o passado, muito pelo contrário, mas é reescrever uma história baseada em experiências que são catalisadoras para o crescimento. Então, é você ressignificar. E isso é fundamental. Tá certo isso, Lili? Sim, perfeito.
Porque, assim, o primeiro passo para a cura é reconhecer e validar a dor, né? Isso envolve se permitir sentir e processar as emoções ligadas a essas experiências sem julgamento. Então, na realidade, você não vai viver a dor, você vai passar pela dor. Quando você passa pela dor, você compreende, ressignifica e se libera. E quando você se libera, você se cura. Quando você se cura, você pode ajudar na cura dos outros, né? E entender, como a Sandra falou, que não dá para apagar o passado. Nós vamos apenas ressignificar. E ressignificar é trazer um novo contexto, uma nova sensação, uma nova percepção, um novo entendimento para isso, né? E esse processo de cura, ele pode se dar através de várias funções, né? Tem vários processos, várias ferramentas, vamos colocar aqui. A constelação é uma delas, né? Então, entender isso faz com que você se disponibilize em buscar novas ferramentas. Então, por exemplo, como a Sandra deu alguns exemplos, né, de buscar a natureza, se conectar com essas expressões de realmente olhar para dentro de si, nós também temos a prática da escrita terapêutica. Então, você pode escrever uma carta para esses antepassados, né, colocando tudo aquilo que você considera importante, todo o seu processo, dor, de cura, de libertação, mas eu acho importante também vocês fazerem uma lista, né? Todas as possibilidades que você tem dos seus ancestrais, você herdou dos seus ancestrais, e todas as limitações. E lembra, gente, tudo isso soma, a gente não divide, né? Então você vai escrevendo essas cartas. Pode escrever essas cartas para você queimar, né, se for uma libertação de dor, e pode ser uma que você vai guardar, quando você coloca todas as possibilidades do seu sistema. E aí essa criança interior, que é parte de nós, e ela carrega essas memórias, as emoções da infância, também vai acabar se manifestando na escrita. Por quê? Porque você vai voltar lá para o teu passado, você vai voltar lá para a tua infância. Então, você vai colocar também as dores da criança. Você vai colocar, olha, papai, mamãe, vovô, vovó, seja lá o adulto que cuidou de mim, eu fiquei ferido nisso, 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 eu senti insegurança nisso, 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 eu senti dor nisso, 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 eu tive medo nessa situação, nessa outra. Tudo isso você vai escrevendo, vai registrando, vai colocando para fora, vai se permitindo, seja através da escrita, seja através do diálogo, mas o que é importante, visualizações, mas o que é importante é você liberar essa dor, deixar vir essas sensações, essas experiências de dor, porque tudo isso vai fazendo com que você acabe transformando isso em amor, em liberação, e você vai se libertando disso e entendendo quem é você. E entender que essa criança hoje também tem um adulto que pode tomar conta dela, que é você mesmo. Então, tudo isso faz com que você realmente vá transformando uma dor da infância em recurso, porque isso é possível, tá? E reescrever todas essas crenças envolve desafiar os pensamentos automáticos, né? E substituí-lo por padrões que reflitam sua verdade atual e seus objetivos. Porque uma coisa era a minha crença, o meu medo da minha infância. Outra coisa é aquilo que eu acredito enquanto adulto. E muitas vezes a gente acaba trazendo uma crença da criança para a vida adulta. Isso faz com que a gente ainda fique com aquele comportamento infantil, com aquele medo infantil. E a gente precisa ressignificar isso e trazer para o presente. É o passado ressignificado aqui no presente, para que eu possa seguir para o meu futuro com mais segurança, com mais amor. É sair do amor cego e para o amor iluminado. O amor cego é aquela lealdade inconsciente. Eu faço isso porque sempre foi assim. O amor iluminado, não. Eu vou fazer isso agora porque eu sou adulto ou com meus antepassados, mas eu escolho fazer diferente. Sempre com amor. Sempre com muito amor. E muitas dessas dores, elas são profundas e complexas, né? E trabalhar com elas também pode exigir a ajuda de um profissional. Então, um terapeuta pode oferecer, tem um espaço seguro para isso, né? Ou você pode participar de um grupo de apoio, um grupo de estudo, um grupo de pessoas onde você possa se sentir confiante para você poder falar, desabafar, conversar, trocar experiências, principalmente entre terapeutas, você pode trocar experiências suas com outros, isso é fundamental para o seu crescimento do terapeuta. Tudo isso faz parte da prática, né? E aí você vai acabar transformando essas dores em sabedoria, né? Em novos
comportamentos que vão refletir cada vez mais no seu crescimento. Então, isso vai acabar com que você crie novas oportunidades para você ou simplesmente se permitir falhar e aprender com isso, né? E o medo, gente, faz parte. A gente acolhe o medo, dá um lugar a ele, sabe? O medo, ele acaba nos proporcionando experiências de crescimento. Então, aqui tem um exercício prático para isso, né? Por exemplo, se o medo do fracasso é uma questão para você, pratique se expor devagarinho, em pequenas situações onde o risco é baixo. E cada pequeno passo vai ajudar você a construir a confiança e redefinir a sua relação com o fracasso. Então, é importante a gente entender que o fracasso também faz parte, né? E que através... Eu nem gosto muito dessa palavra, tá? Fracasso. Eu gosto mais de aprendizado. Eu acho que o fracasso nada mais é que um aprendizado onde a gente não aprendeu a olhar o lado positivo, né? Então, acho que se você começa a ressignificar isso dentro de você, você acaba sendo mais ousado. E dentro dessa ousadia, você tem o quê? Confiança. E quando você tem confiança, você se expõe cada vez mais. Então, vai experimentando isso, né? Porque quando você compreende e transforma essas marcas da infância, você vai para um processo de autoconhecimento e cura. Né, Sandra? Exatamente. Daí, diante de tudo que você falou, podemos dizer que quando a gente integra, né, todas essas estratégias na nossa vida, a gente não só se cura como terapeuta, mas a gente também se torna mais consciente, mais empática, mais eficaz, e a gente vai reverberando isso na nossa vida de alguma forma. Porque essa jornada de cura e autoconhecimento que a gente está explorando aqui hoje, né, ela vai se conectar diretamente com esse trabalho que a gente desenvolve na constelação sistêmica. E daí a gente precisa falar de novo desse curso de formação em constelação sistêmica. Por quê? Porque nós vamos explorar esses temas com profundidade. Nós vamos aprender a identificar e transformar esses padrões que nós herdamos da nossa infância. E nós vamos, que continuam, de alguma maneira, influenciando a nossa vida, a nossa prática terapêutica. E nosso curso, qual é o grande diferencial dele? Porque nós vamos além da teoria. Nós oferecemos práticas personalizadas. O que são práticas personalizadas? Nós vamos trabalhar com as questões das nossas alunas. Porque quando a gente consegue transformar essas questões das alunas em força, isso isso vira fonte de sabedoria. Então, no curso, nós vamos mergulhando nessa jornada de descoberta, de transformação, e vamos oferecendo as ferramentas que as alunas podem utilizar, não só para guiá-las na sua vida pessoal, mas também nos processos de cura que elas vão oferecer para outras pessoas. Então, como terapeutas, elas ficam mais fortalecidas, mais equilibradas, mais conscientes e mais eficazes, porque elas se sentem seguras com as ferramentas que elas têm na mão. Então, no nosso curso, a teoria ela ganha vida. Por quê? Através dessas práticas que nós vamos oferecer. Isso vai proporcionando uma aprendizagem única e relevante. Por quê? Porque a gente entende que quando nós curamos dentro de nós aquelas questões que estão aqui impactando a nossa vida, fica melhor para você poder oferecer um trabalho diferenciado. Por isso que o nosso curso ele é personalizado. Então, se você quer se tornar uma terapeuta capacitada, capaz de aplicar o conhecimento em situações reais, e você quer se destacar como profissional, como aquela profissional, na realidade, que oferece soluções profundas e transformadoras para sua cliente, você precisa fazer esse curso. O nosso curso, ele, como a gente disse, vai além do convencional. A gente vai mergulhando fundo nessas questões que moldam a nossa vida. Quando você conclui o curso, o que você vai ter? Uma postura diferenciada, porque a sua vida foi transformada. Foi transformada por quê? Porque você resolveu essas questões pessoais, você resolveu suas questões familiares e você aprimorou as suas habilidades. Você aumentou o seu repertório terapêutico. Daí você pode exercer essa função de facilitadora com mais segurança e mais firmeza. Então, você vai estar equipada para proporcionar grandes transformações na vida das outras pessoas. E pode ser que você pergunte assim, o que eu preciso para participar do curso? Você precisa entrar no nosso grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp. Então, aonde é que está o link desse grupo? Lá na bio. Na hora que terminar a live, você entra lá no link, entra para o grupo, porque é lá que a gente vai disponibilizar todas as informações a respeito do curso. Lembrando, o curso vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, é um final de semana, é das 9h30 da manhã até por volta das 18 horas, às vezes a gente consegue terminar antes, né, Lili? E ele vai ser totalmente ao vivo e online. Então, agora eu quero que vocês
olhem e sintam aí no coração de vocês. Sintam o chamado para vir participar desse curso. Entra no grupo, vem com a gente fazer essa mudança na nossa vida, né? Eu quero saber se tem alguém que tem alguma dúvida. Tem várias pessoas aqui na live, então eu quero saber quem é que tem dúvida para a gente responder perguntas. Enquanto isso, você quer finalizar com alguma coisa, Lili? Eu acho que você falou tudo e é bem isso, né? Como é um curso muito personalizado, a gente vai entregar o conteúdo, óbvio, mas também tem muitas questões pessoais que nós vamos trabalhar. Porque para você olhar para o outro, primeiro você precisa olhar para você. Né? Então a gente vai trazer exatamente essa postura sistêmica que você leva não só para os seus clientes, mas também você leva para a tua vida. É uma mudança pessoal que vai reverberar ao seu redor, não só a nível terapêutico, como terapeuta, mas também no seu âmbito familiar, na sua postura diante do mundo. Então, assim, é o meu lugar na família, é o meu lugar na profissão, mas também é o meu lugar no mundo. Eu acho que esse é o diferencial do nosso curso. A Marcele está dizendo que ela não tem dúvidas e que ela adorou a live. Que bom, Marcele. Que bom que fez sentido para você. Espero que tenha feito sentido aí para as outras pessoas. Meninas, a gente vai encerrar por aqui. Lili, quero agradecer por você ter compartilhado comigo essa live e quero fazer um convite para vocês. Na quinta-feira a gente vai fazer outra live. Confesso para vocês que eu não me lembro o tema agora. Se eu não me engano, é às 14 horas, né, Lili? Mas eu vou postar aí nas redes sociais. Então, eu espero que vocês voltem para nos prestigiar para a terceira live de Esquenta. E, muito obrigada pela presença de todas vocês que estão ao vivo. Um beijo no coração de cada uma e para vocês que vão ver depois também. Lili, mais uma vez, muito obrigada. Beijo no Eu coração que de cada um. agradeço. Beijo, gente. Até mais. Mais.